E agora passamos a palavra ao Dr. Eduardo Sonovitch, presidente da Confederação Brasileira das Empresas Aéreas, ABAR. Bom dia a todos, bom dia senador Valadares, senadora Lídice, prazer rever a ambos, faz tempo que não nos vimos e é um prazer e uma honra estar de volta ao plenário do Senado, debatendo com os colegas, com os companheiros e com a senhora, senhor, temas de interesse da nação, particularmente em relação ao nosso legado. Eu ouvia as apresentações que me antecederam, tanto do Fermi como do Márcio, e fiz um pequeno ajuste. Eu tinha 2 ou 3 possibilidades, mas para não ser repetitivo e por concordar com boa parte das questões colocadas aqui, eu as colocaria, eu vou colocar alguns outros temas para enriquecer o nosso debate e procurar contribuir com o debate que essa casa está se propondo a enfrentar. Então, rapidamente, essa é a Associação das Empresas Aéreas, ela representa, portanto, quando falamos aqui, praticamente a integralidade do mercado doméstico brasileiro de aviação, né? todos os seus voos e passageiros. Este é o peso do setor na economia nacional, são pouco mais de 1 milhão de empregos e pouco mais de 1% do PIB. E há uma informação também pouco debatida, pouco divulgada, mas sempre vale a pena compartilhar, que é o peso da aviação na economia nacional para além do transporte de passageiros. Não é? O fluxo comercial brasileiro no ano passado, por exemplo, foi de aproximadamente $500 bilhão, entre o que entrou e o que saiu do país entre exportação e importação. 0,2% do peso do que foi importado e exportado andou de avião. Só que isso correspondeu a quase 11% do valor da balança comercial. Mais de 50 bilhões que entraram ou saíram do país, entraram e saíram de avião. Por quê? Porque aquele pequeno microchip do telefone vai de avião, enquanto um grande container de soja vai de cargueiro por mar. Tá certo? Os números da aviação, a aviação de 2002 para 2012, ela praticamente triplica, vai de 30 para quase 100 milhões de passageiros. Este triplicar de passageiros é acompanhado de uma redução praticamente pela metade da tarifa média. Por que isso acontece? Porque em 2002 nós temos a desregulamentação, a liberação tarifária. Essa liberação tarifária, que inicia-se de fato em 2003, ela encontra na outra mão um processo muito forte de inclusão social, de geração de emprego e renda, são as políticas econômicas implantadas a partir do primeiro governo Lula. Quando uma curva encontra-se com a outra, né, a ampliação da renda e o avanço de uma série de tecnologias, medidas e da própria concorrência do mercado interno, o preço médio das passagens vem caindo. Um comparativo importante, em 2002, ninguém voou abaixo de R$100 nesse país. Em 2012, 16%. E abaixo de R$300 em 2002, 27%. Em 2012, 69% dos assentos. Esse é um pouco um cenário, isso eu trouxe porque na audiência anterior, aqui na comissão, também debateu-se a questão do volume de empresas aéreas. Desculpa se ficou um pouquinho pequeno o gráfico, mas para explicar quem estiver mais longe da tela, nos Estados Unidos, o mercado doméstico é aproximadamente 7 vezes o nosso. Existem 5 empresas aéreas. Na China, o mercado doméstico é aproximadamente 4 vezes o nosso. Também existem 5 empresas aéreas. No Brasil, nós temos 4 empresas aéreas. Mercados semelhantes ao nosso, como o Japão, tem 2 e por aí vai. Portanto, o Brasil é um país que tem um setor extremamente competitivo, absolutamente comparável com o setor aéreo planetário, e aqui tem o share de cada empresa. Mas é importante entender, e eu queria aproveitar essa oportunidade de compartilhar
com a senhora e com o senhor senador estas informações, enquanto o preço do querosene de aviação é neste valor aqui nos Estados Unidos ou na China ou em Buenos Aires, para não ir muito longe, em torno de 3 dólares o galão, no Brasil nós chegamos a 5 dólares o galão. Em média, o custo do querosene de aviação, portanto o custo de um voo no Brasil, o custo aqui é de 43%, enquanto o preço mundial, 33% do custo de operação. O preço do querosene de aviação no Brasil, em média, é 30% superior ao preço praticado no conjunto do planeta. Um outro tema importante é entender que, além do custo do querosene, no Brasil nós temos uma situação única, que é a cobrança do ICMS sobre o querosene de aviação. Por que uma situação única? Porque isso aqui não existe em nenhum lugar do mundo. Não há tributação, senhor presidente, sobre querosene de aviação em nenhum outro país. O Brasil é o único que faz isso. Por quê? Porque o querosene de aviação ele é considerado um insumo estratégico em todo o planeta. A conectividade, a comunicação entre as diferentes cidades via aérea é, muitas vezes, a única forma de garantir que as pessoas, a carga, os negócios se concretizem de fato no mesmo dia. Não é? Imagine, por exemplo, o senhor vindo de Sergipe, do seu estado, de Aracaju, para cá de carro e voltando toda semana. Seria impossível garantir ao senhor o exercício do seu mandato ou a possibilidade de atender as demandas que o senhor tem no seu estado, pessoais, empresariais, políticas, etc. E aí o que acontece? Muitas vezes o consumidor se pergunta assim, se eu pegar um voo de São Paulo a Fortaleza, por que em algumas situações a tarifa é maior do que o voo de São Paulo a Buenos Aires? Porque o voo para Buenos Aires não paga ICMS. E por que não paga? Porque o Brasil é signatário dos acordos de comércio internacional. E nós os cumprimos. O Brasil cumpre esses acordos. Portanto, na medida em que em Buenos Aires não se cobra, esse voo não pode cobrar aqui também. Mas como em Fortaleza, no Brasil, se cobra, o voo aqui, o consumidor sai de São Paulo já pagando 25% a mais nesse tema. E vejam, esse mapa de ICMS ele é interessante. Os estados em vermelho são aqueles com tarifa mais alta. Depois, os estados em marrom, os azuis são em tarifa mais baixa. Os estados que respondem por quase 70% do tráfego aéreo nacional, os 4 aqui, Minas Gerais, Paraná e Rio de Janeiro, há muitos anos praticam a tarifa mínima de 12%. O Distrito Federal, o governador Agnello, assinou a redução de 25% para 12% do ICMS faz 6 semanas. 3 semanas depois de ter assinado, o Distrito Federal ganhou 56 novos voos. Não é? Empresas, as 4 empresas aéreas já colocaram voos novos para cá, quer sejam alguns por conta da Copa das Confederações, quer sejam retomada de conexões, quer sejam voos novos colocados. Esse é um tema importante, porque esse tema está em discussão no país agora, recentemente andou para trás um pouquinho, mas é importante a gente entender como é que ele se coloca. E aí eu vou finalmente para o legado. Do ponto de vista aéreo, qual é o legado que a gente pode ter por meio dos grandes eventos? Olha, eu entendo que os grandes eventos são um tema e um pretexto, senador. Eu entendo que eles são um tema para mobilizar a população, para mobilizar a sociedade. E são um pretexto para que o aparato de Estado, quer seja o aparato federal, quer seja o conjunto dos estados da nação, possam focar seus investimentos e direcioná-los em alguns eixos de desenvolvimento, principalmente aqueles eixos que não foram beneficiados com a onda de desenvolvimento agroindustrial das décadas anteriores. E um tema, na medida também, que a sociedade se mobiliza, é fácil explicar, né? Você imagine chegar numa cidade como a minha cidade de São Paulo, e dizer, olha, essa avenida aqui vai ficar fechada por 2 anos, como está fechada a avenida em frente ao escritório em que eu trabalho. Há 2 anos está fechada, vai ficar mais um. Aí, mas o que está acontecendo aqui? Porque vai passar aqui o metrô, né, para facilitar o tráfego de pessoas para a Copa do Mundo, para a Copa ficar legal. Aí você explica para as pessoas. Agora, se você parar para explicar que é o metrô, porque o fluxo de desenvolvimento econômico, tributário, as pessoas
não se sentem identificadas com aquele projeto. Portanto, ele é um tema, na medida em que é fácil explicar às pessoas. E eu vivi isso em Barcelona, né? Eu morei em Barcelona, trabalhei em Barcelona, e essa questão do tema e do pretexto foi muito construída para a Olimpíada de Barcelona em 92, com um sucesso absurdo, né? Estava, inclusive, havia uma identidade com o fim da ditadura franquista, é um processo interessante, quem se interessar por ele. Agora, o legado, vejam, nós temos 3 grandes desafios hoje no que diz respeito ao setor aéreo. O primeiro desafio é o desafio da competitividade. É fundamental esse país enfrentar o desafio em relação ao custo, hoje impactado ao setor aéreo, basicamente o custo de tributos e tarifas e o custo gerado pela ineficácia da infraestrutura. Esse segundo está sendo bem endereçado, nós estamos extremamente felizes com os resultados até agora dos programas de concessão dos novos aeroportos, estamos felizes com o avanço, estamos apoiando sua aceleração. Em relação a custo, tivemos algumas exonerações importantes e somos gratos a isso. A presidenta Dilma teve uma atitude correta e positiva em relação à produção e nós precisamos avançar, basicamente discutindo tributação e política tarifária. O segundo desafio é o desafio da sustentabilidade. Há um conjunto de investimentos necessários em tecnologia e pesquisa que nos permitam, por exemplo, otimizar rotas aéreas. Hoje, por exemplo, dá um exemplo simples, quando a gente voa de Brasília a Campinas, as pessoas pensam assim, você levanta e voa numa linha reta, né? Não, não voa numa linha reta. Você voa numa espécie de L. Por quê? Porque a rota aérea foi traçada dessa forma há muitos anos atrás. Hoje isso está em revisão, as autoridades aeronáuticas estão revendo esse traçado em parceria conosco. É um processo tecnológico bastante complexo, mas a hora que ele for feito, a hora que você passa a voar nessa linha reta, você economiza aí 4 a 5 minutos em cada voo. Ora, você vai dizer, puxa vida, mas um voo, 4 minutos, isso é importante? Multipliquem isso pelo número de voos diários e pelo número de voos que você tem ao longo do ano. Imaginem, por exemplo, hoje, uma das rotas mais competitivas do país, que é a ponte aérea. Você decola com o avião em Congonhas, quando você está chegando ali em São José, vem um recado do controlador, espera aí, vai mais devagarinho que está cheio, você precisa ir devagar. Aqueles aqui que são um pouco mais clássicos, senador Valadares, vão se lembrar do voo do Eletra, lembra? Entre a ponte Rio-São Paulo. O senhor voava de Electra, de Santos Dumont a Congonhas, ele levava mais ou menos uns 45, 50 minutos, não é verdade? Hoje o senhor voa de Boeing ou de Airbus. E o senhor leva mais ou menos 45, 50 minutos, quando deveria levar meia hora. Por que leva esses minutos a mais? Por conta da infraestrutura, né? O Brasil era uma criança de 10 anos, há 20 anos atrás. Hoje ele é um rapagão de 25, 28. Esse país triplicou sua economia. Não é? Esse país andou no sentido correto no que diz respeito ao crescimento, à inclusão, à interiorização. Mas as roupas do garoto pararam de crescer quando ele tinha 15 anos. Esse é o grande desafio que nós temos. O problema nosso, por exemplo, na Copa, não está nos céus. Posso garantir aos senhores e apostar aqui o meu salário de cada mês com cada um que está aqui e ganho. Não está nos céus. Todos os números, isso é público. Qualquer um aqui pode entrar na internet e pesquisar os números do movimento aeroportuário na África do Sul em 2010, na Alemanha em 2006 ou em Londres agora em 2016. O resultado que vocês terão é que o número de passageiros no aeroporto não se altera ao longo do mês do evento, dos meses do evento. Não se altera. O que muda é a qualidade do passageiro. Sai o passageiro corporativo, sai aquela pessoa que ia trabalhar porque é feriado no dia do jogo, porque a empresa cancela o evento. Nós trocamos o passageiro de terno e gravata pelo torcedor de camiseta. Dependendo de onde ele vem, é levemente alcoolizado, mas isso é outro problema. O fato é que o passageiro que viaja para uma reunião, para uma atividade corporativa, ele sai do avião. Posso concluir? Ele sai do avião naquele dia e é substituído pelo passageiro do pacote do lazer. O legado que fica é que no ano seguinte, na medida que a gente faça tudo corretamente, esse número cresce. Isso está nesses 3 lugares, é só pegar o dado oficial, ele é público, não é um dado secreto, não. Então, é importante e é positivo. E o terceiro desafio que nós temos que superar é o desafio das pessoas, né?
qual seja, nós precisamos ter gente treinada e capacitada para receber inglês, francês, espanhol, chinês, alemão, árabe, russo, etc. Este é um desafio importante. No que diz respeito aos nossos serviços, estão procurando trabalhar para isso e estamos investindo, só nesse ano, fora da nossa estrutura, 10 milhões de reais, tá certo? Recursos do setor em treinamento e capacitação no sentido de permitir que esse serviço seja bem feito. Temos tido notícia de uma série de atividades e iniciativas por parte do Poder Público, saudamos e cumprimentamos a todas elas e entendemos que vem na direção correta. Portanto, o legado possível, na medida em que superemos esse desafio, senador Valadares, senador Alides e colegas, é um legado bastante interessante. Vejam os números que o setor aéreo brasileiro pode construir em 8 anos. O primeiro deles em passageiros é dos 100 milhões que batemos esse ano, dobrá-los para 200, de uma centena de aeroportos chegar a 170, de 500 para quase 800 rotas, crescer 700 mil empregos e chegar a quase 1.000 aviões. Tá certo? Isso é possível fazer, isso é factível de ser construído na razão direta do enfrentamento dos desafios a que eu me referi. Não são desafios simples, mas são desafios que estão à altura desta casa, à altura desse país e à altura da capacidade, não apenas dos empreendedores, mas daqueles companheiros que hoje são executivos e dirigentes do setor público nacional. Muito obrigado, perdão por ter cedido meu tempo.